É isso aí, gente. Salve, salve, gente amiga da bola. Chegando com mais um programa 7-1 aí, para debater os assuntos quentes e assuntos frios, entrevistas e outras coisas do mundo do futebol. Hoje vamos falar sobre essa polêmica. Será que é polêmica? Será que não é? Medida provisória aí que dá direito aos clubes negociarem os seus direitos de transmissão. Mas a gente não vai ficar só no texto da lei, não. Aliás, o texto da lei é o que menos importa aqui no canal 7-1. Acho que o que vale a pena é a gente discutir a liberdade que os clubes têm em negociar os seus direitos de transmissão e se isso realmente vai dar certo no futebol brasileiro em curto prazo. Vamos começar aí com o nosso time de debatedores. Eu chamo você, Léo Santiago. Dê a sua palavra. Salve, salve. Salve, salve, Renato. Salve, salve, pessoal. Esse é um debate quente, né, que está aí em voga, está aí na boca dos torcedores, principalmente os cariocas, e está dando muito o que falar, né, principalmente quanto a possibilidades, né, que estão surgindo aí a partir dessa MP, toda essa discussão envolvendo clube, emissora. Eu, no ponto de vista de torcedor, eu acho interessante ter essa opção a mais do clube poder ter domínio da transmissão, né? Saber escolher a melhor opção para oferecer ao torcedor. Isso, do ponto de vista técnico, é muito interessante. Ainda o Flamengo, que é o principal protagonista nesse cenário, ainda não ajustou o melhor condição para o torcedor. Nem um pouco. Gerou aí um ruído por conta aí da transmissão do jogo do último fim de semana. E com relação a isso, ainda tem muito que ser ajustado, né? Tem muita coisa ainda para ser negociada. Eu sou contra o monopólio de ter uma emissora apenas, comandando a transmissão de todo um campeonato. Eu acho interessante ter aí mais de um veículo, opções para o torcedor escolher, a melhor forma de assistir. E todo debate tem que ser democrático, né? E quando a gente tem somente digamos assim, um discurso, aí o negócio não fica muito legal. Mas do ponto de vista do torcedor, eu acho interessante, desde que o torcedor saia ganhando. Então, nem só a emissora, nem só o clube. Acho que o principal ativo de um clube e a principal fonte de interesse de uma emissora é o torcedor. Então, ele que tem que sair ganhando. E, por enquanto, o torcedor está perdendo nesse embate. Vitor, aproveita aí que você acabou de molhar a garganta e teça suas primeiras considerações aí sobre essa pauta. Vamos lá, boa noite a todos aí. Eu concordo também com o que o Léo falou. Eu não acho legal esse monopólio, né, de um veículo de comunicação só transmitir um campeonato inteiro. E, assim, eu entendo nessa briga que está acontecendo entre Flamengo e Globo, como aconteceu ano passado também entre Palmeiras e Globo. Eu entendo os dois lados e entendo, assim, principalmente os clubes. Eu acho que, assim, em toda negociação, assim, quem vai receber o valor, seja um clube, seja uma empresa, assim, todo mundo tem o direito de estabelecer o seu valor. Assim, da mesma forma que o Flamengo hoje é o time em evidência, que ganhou tudo ano passado, que está com o melhor clube, melhor elenco, né, com mais vitórias nos últimos anos. Então, assim, eu acho que ele tem todo o direito de achar que ele merece receber mais, principalmente pela audiência, né, que é muito maior do que todos os outros clubes do Rio de Janeiro. Então, assim, da mesma forma que o Palmeiras ano passado vinha de um título brasileiro, estava também com o estádio lotado todo o jogo, estava ali com o seu plano de sócio-torcedor beirando o primeiro lugar junto com o Inter. Então, assim, se o clube acha que merece, que está fazendo por onde receber mais, é todo o direito dele pedir mais. Se o veículo de comunicação não quiser pagar, é todo direito também não pagar. Mas aí eu acho que não é legal você deixar a transmissão na mão de um veículo só, que se essa negociação não fluir, então a torcida vai se prejudicar de não poder acompanhar o seu time, né? Eu acho que, assim,
Isso tem que ser negociado direito antes do campeonato começar. Agora, por exemplo, dentro do Campeonato Carioca, querendo ou não, eu concordo, por exemplo, com a Globo não ter continuado com a transmissão, né, ter rompido, porque assim, eu acredito que na hora da negociação ela deve ter colocado uma cláusula onde só eu transmito. Se no meio do processo surgiu uma lei, alguma coisa que permitiu outros lugares transmitir, acredito que tenha sido desrespeitado alguma cláusula do contrato. Então, ela está no direito de não transmitir mais. O problema de tudo isso é que, assim, de um lado tem razão, do outro também tem, mas sempre quem se prejudica acaba sendo o torcedor, que é quem não merecia ser prejudicado. O Vitor, só vou te pedir um favor. Acho que seu microfone está batendo aí no seu casaco, está dando uma chiadeira aí. Estava dentro aqui do zíper. Vou melhorar um pouquinho. Eu acho que agora vai dar uma melhorada aí. Gustavo, e aí? O que você pode falar aí a respeito dessa pauta polêmica aí? Cara, acho que essa história do cada um por si, Deus contra todos, eu não sei se é o melhor caminho, sinceramente, tá? Podem ser feitas algumas experiências, como já começou, né, a fazer com o Flamengo, de repente alguma coisa dá melhor do que outra, mas eu acho que há uma probabilidade de se aprofundar a desigualdade entre os clubes. O que seria muito mais interessante, o modelo que já existe, não vamos inventar a roda, na Premier League, um campeonato com uma ou mais emissoras transmitindo, com vários jogos na televisão, todo mundo tendo o mesmo número de jogos, todo mundo recebendo o mesmo valor, independente se é o Flamengo ou se é a Chapecoense. Não importa o número da torcida, você falar, nossa, meu time é mais importante, eu tenho mais investimento, eu tenho torcida. Se você gera essa igualdade e consegue aumentar o aporte nos clubes, como acontece na Premier League, onde os pequenos clubes começam também a poder investir em estrelas do futebol, em jogadores promissores, e que eles também começam a se tornar mais competitivos e mais atraentes para os seus torcedores e também para as emissoras. Imagina numa situação que precisa jogar dois times de médio ou de pequeno porte. Se você tem jogadores interessantes, o interesse é muito maior. Cara, a gente é fã de futebol. Óbvio que a gente vai acompanhar o nosso time de coração, independente de qualquer coisa. Mas se a gente puder ver outros bons jogos na TV, melhor ainda, é bom para todo mundo, cara. Então eu acho que o futebol poderia seguir nesse caminho de fazer uma negociação mais justa, que seja boa para os torcedores. Acaba com essa história de Premier, de, sabe, você tem que pagar 100, 200 conto por mês para ficar vendo jogo em casa, sabe? Não dá, sabe? Libera isso, passa 3 jogos por dia na televisão, numa emissora, em outra. Todo mundo tem interesse e todo mundo pode sair ganhando com isso. Todo mundo pode sair ganhando. Que dividir esse monopólio não vai prejudicar a Rede Globo ou o Flamengo ou quem quer que seja. Eu acho que se fizer bem feito, você negociar com todo mundo os prós e contras, eu acho que os prós serão muito mais eficientes para todo mundo, inclusive para os grandes clubes e para as grandes emissoras. Antes de comentar isso que você está falando, eu vou passar a palavra para o Luiz, mas só vamos lembrar que hoje o modelo atual, e a gente está falando, vamos pegar aqui, que o que está sendo discutido inicialmente é o modelo para os estaduais, e aí teve todo esse imbróglio aí envolvendo o Flamengo, mas no Campeonato Brasileiro, em que a Globo tem os direitos de transmissão do campeonato até o final de 2024, o que acontece? O valor está dividido em 3 blocos. 40% igual para todo mundo. Você tem
30% de acordo com o número de jogos transmitidos, e aí vai ao encontro do que você fala. Então, aí é um ponto de discordância, de divergência do que você falou, e mais 30% de acordo com a colocação na tabela. Então, assim, na verdade, você tem uma parte da fatia dividida igualmente para todo mundo. Você pega a questão de jogos transmitidos, que aí vai de acordo com o interesse, e aí não tem jeito, aí é a questão até da regionalização, e também a questão da pontuação. Mas isso eu falo um pouquinho mais adiante, a gente toca um pouquinho mais para frente nesse assunto. Luiz, eu queria te ouvir aí com relação a essa questão dos direitos de transmissão e principalmente aí essa bulha toda que deu no caso Flamengo. Eu concordo com o Gustavo que a divisão igualitária seria bem melhor. Eu acho que é difícil um time pequeno sobreviver com a grana que eles dão para o time pequeno. Então, ajudaria muito os times pequenos. Eu nunca fui a favor de nenhum monopólio. Então, assim, que nem você falou agora, a Globo tem o direito de transmitir até 2024. Não é legal. Eu acho que não é a solução para todo mundo. Com relação ao Campeonato Carioca, aí eu vou divergir de vocês pelo seguinte. Eu acho que deveria valer o primeiro contrato que foi feito. Então, o primeiro contrato que foi feito foi a transmissão só da Globo até o final do campeonato. Essa medida do governo, ela só deveria valer após o campeonato estadual, não durante o campeonato estadual. Quem está perdendo somos nós, torcedores, porque o jogo de amanhã já não vai ser, o jogo de quarta-feira já não vai ser transmitido, e quem vai perder, assim, o pessoal do Flamengo, teoricamente, não perde, mas o pessoal do Fluminense, que não tem nada a ver com a história, o torcedor do Fluminense vai perder, não vai poder assistir o jogo do clube. Então, assim, eu acho que tinha que ter mantido o campeonato com a intervenção da Globo até o final, e a partir do final desse campeonato, mudar a regra do jogo. É assim que eu enxergo. Eu nunca acreditei na mudança de regra no meio do jogo, porque privilegia alguns e ferra com a maioria. Esse é o meu ponto de vista. Então vamos lá. Eu acho que tudo isso que vocês falaram aí com relação a essa entrada aí da MP e a possibilidade dos clubes negociarem os seus direitos, tudo é válido. Concordo também que o contrato que foi assinado no início da temporada, ou se foi assinado ano passado, é o que deveria estar valendo. Porém, eu vou fazer uma breve retrospectiva aqui. Eu lembro que na metade da década de 90, eu assisti a transmissão do Campeonato Carioca pela ESPN Brasil. ESPN Brasil transmitia, Globo transmitia, Sport TV transmitia, enfim, era um pool de emissoras transmitindo aí os torneios. Óbvio, cada um tem um aporte financeiro para você transmitir os jogos. Então, o que você poderia fazer? Acabar com essa questão da exclusividade. Você quer pagar mais? Óbvio, legal, você pode pagar mais. Você tem mais direito, você tem direito de transmitir mais jogos. Mas isso não impede de que outras emissoras também transmitam outras partidas. E aí você divide, por exemplo, se uma emissora que pagou mais vai passar 4 clássicos, a outra que pagou menos tem direito a exibir no mínimo 2, ou 1, enfim. Mas ela vai ter direito de transmitir também. E nem que seja um clássico que a outra grande também esteja transmitindo, para quê? Até mesmo para confrontar a qualidade de transmissão,
nível de narração, enfim, aí... É normal, quando acontece clássico, por exemplo, tem um clássico em São Paulo, no Rio de Janeiro está acontecendo o clássico, em Minas está acontecendo o clássico, sim. Existem essas rodadas simultâneas de clássico no Brasileirão, que é provocado propositadamente. Mas eu tô, Gustavo, como eu estou ainda no âmbito regional, o que eu estou falando é que você tem total liberdade de fazer isso. E, por exemplo, quais são as que... Como é que foi meio que dividido isso? Por que o Flamengo não aceitou inicialmente esse contrato? Porque no entendimento da diretoria, o que aconteceu? Eles pegaram dados da audiência relativa do ano passado e estava lá, testando que o Flamengo detinha 52% ou 51% da audiência. E o valor oferecido ao Flamengo foi o mesmo oferecido aos 4 grandes. Pegando por base o indicador audiência, realmente eu acho que a diretoria do Flamengo tem todo o direito de chiar. Entretanto, o que aconteceu no transcorrer do campeonato? Veio a MP, quando já não se existia, quando não se tinha nenhuma expectativa, ou melhor, pelo menos do ponto de vista da torcida, e aí há uma nova regra que dá a flexibilidade dos clubes negociarem. Aí o que acontece? Se a gente levar em consideração que o Campeonato Carioca ele tem, no máximo, 18 jogos, que você tem 18 não, 17 jogos, eu acho. Vamos lá, 6 no primeiro turno, mais semifinal e final, 8. E mais 5 no segundo turno, semifinal e final, só aí são 15 jogos. Sabe, havendo 2 campeões diferentes, você tem mais 2 jogos finais, que aí é a finalíssima do campeonato. Então são 17 jogos. Se todos os jogos do Flamengo fossem transmitidos, isso aí daria um pouco mais de 1 milhão por jogo. 1 milhão por jogo. O que aconteceu no Flamengo e Boa Vista, que foi aquele jogo, o Flamengo negociou, vai passar na Flá TV, não sei o quê. De valor líquido que o Flamengo tirou daquele jogo, 900 mil. Ou seja, ele tirou menos do que se ele tivesse assinado um contrato com a Globo. E foi isso que motivou a diretoria querer cobrar pela transmissão do jogo contra o Volta Redonda. Mas os parâmetros são completamente diferentes. Eu não concordo com esse raciocínio. Poderia se comparar com a receita do estádio. Se o Flamengo estivesse jogando em campo, qual seria a receita? Seria R$ 900 mil? É muito maior, Gustavo, mas o que eu estou falando é o seguinte, eu estou pegando transmissão com transmissão. Eu não vou botar bilheteria porque o campeonato não está pedindo bilheteria, até porque não tem como exigir bilheteria. O que eu estou falando é o seguinte, vamos comparar transmissão com transmissão. E aí o que você pode discordar, e eu também acho que aí é passível de discordância, são os meios. Um é TV aberta, o outro é internet, que você precisa de um outro aparato. Mas o que eu estou falando é assim, transmissão e transmissão. E mesmo assim não dá para você classificar, digamos, TV aberta com internet. Mas vamos lá, o que eu estou falando aqui é transmissão. Então, o que levou a diretoria a fazer essa cobrança pela transmissão do jogo contra o Volta Redonda? Foi eles acharem que o valor de 900 mil que eles arrecadaram de forma líquida no jogo contra o Boa Vista foi pouco. Então, qual é a minha grande percepção? É que eles acharam aquele valor pouco, simplesmente levando em consideração o indicador de que eles poderiam ganhar mais em função do contrato, que era o parâmetro que eles tinham. 1 milhão e pouco, eu arrecadei 900 mil, eu quero arrecadar mais. E aí fizeram a escolha por uma plataforma que não suportava, uma plataforma que, aqui para o Brasil, até então, ela não é tão explorada, e aí deu no que deu. Erraram a mão.
Tá? Então, o que dá para a gente pegar um pouquinho é fazer essa comparação. Pode ser uma comparação de banana com laranja? Tá, mas o indicador que você tem qual é? O número, o valor financeiro entre o que era do contrato, o que poderia ser do contrato e o que, de fato, foi arrecadado com o jogo. Fala, Léo. Bom, com tudo isso que vocês estão falando, eu queria fazer um breve histórico nessas questões de transmissão, principalmente envolvendo aí TV e tal. Eu me lembro que no ano de 1995, e foi o ano que teve aquela final do Fla-Flu, gol do Renato, de barriga do Renato Gaúcho, pelo menos aqui no Rio, foi a primeira transmissão, principalmente dos clássicos, pela TV fechada. Foi quando se popularizou a internet, a TV a cabo, né? Pay-per-view. Na cidade. E, não, nessa época não existia pay-per-view. O TV a cabo mesmo? TV a cabo mesmo. Uhum. E aí, a popularização ao longo dos anos, digamos assim, atingiu um patamar que todo mundo, digamos assim, uma boa parte dos torcedores já possuía TV a cabo. As TVs, somente uma grande operadora resolveu criar os moldes do que já existia lá fora, o pay-per-view, a transmissão pelo pay-per-view. Então não bastava apenas o torcedor ter a TV a cabo. Ele teria que pagar um adicional para poder assistir o jogo. Então, assim, eu sempre achei muito injusto essa fórmula, porque isso envolvia dinheiro para os clubes e envolvia dinheiro para as emissoras. Mas eu achei sempre injusto porque somente a grande torcida, né, é da camada popular. Nem todos têm acesso, condição de pagar uma TV a cabo e pagar ainda um adicional de um pay-per-view. Tudo isso vem cada vez mais dificultando, a meu ver, a possibilidade do torcedor acompanhar o campeonato, os jogos importantes. E com o advento da transmissão por streaming, abalou, né, digamos assim, esse monopólio de mais de uma TV, né? Não estou dizendo apenas de uma emissora, mas de mais de uma emissora. E tiveram que rever os seus conceitos. Se vale lembrar que em 2017, a final do Campeonato Paranaense não foi exibida pela TV Globo. Sim. Atlético Paranaense e Curitiba não tinham firmado um acordo com a emissora, e houve também um barulho naquela época, até porque nenhum dos dois clubes cedeu imagens pós-jogo para eles exibirem. Se eles não me engano, eles anunciaram que iam transmitir pelo Facebook, Foi pelo Facebook, YouTube, teve. Então, digamos assim, os clubes, a partir de então, tiveram mais poder de barganha. Eles começaram a perceber que poderiam ganhar mais, de repente oferecer uma possibilidade para os seus torcedores para poder sair daquele sistema fechado, só que ainda, a meu ver, ainda não estão, não se estruturaram, os clubes ainda não se comunicaram para poder, digamos assim, formular um projeto paralelo que possa concorrer, sem que tire direito de ninguém, mas que possa dar mais uma possibilidade para o torcedor. Se o torcedor quiser pagar, de repente ter uma transmissão com mais câmeras, com foco disso, lente daquilo, tudo bem. Senão, se ele quiser ver uma transmissão mais simples, ele assiste pelo canal do clube. O que não pode, assim, aí que me deixa magoado, tanto com a falta de respeito com a emissora, e principalmente dos clubes, não criar uma condição que o torcedor possa assistir. Então, não só o seu torcedor, mas os torcedores do qual o seu time está enfrentando, que tem interesse em assistir. Então, sei lá, nesse sentido, eu acho que fala muito alto os valores e fica em condições menos prioritárias o interesse do torcedor que é de assistir a partida. Deixa eu só dar um pitaco rapidinho. Claro. Que aí você falou a questão de 95, e aí eu lembro que 96, 97 e
e 98. Foram 3 anos que o Campeonato Carioca ficou meio em banho-maria aí no quesito transmissão, e talvez até o pessoal apostando nessa questão aí da TV fechada. Mas eu lembro que em 99 até houve um movimento grande para o Carioca. Não sei se houve o mesmo movimento em São Paulo, mas aqui no Rio houve uma campanha grande do Jornal Extra, que você comprava e concorria a ingresso, você preenchia cartela com selo e trocava por ingresso, alguma coisa assim. O que houve naquele exato momento? Aumentou o interesse pelo campeonato. Até jogos menores estavam tendo público, porque o acesso ao ingresso era muito fácil. Vendia até em banca, né? Me recordo que... Isso. Eu não sei se algum jornal em São Paulo fez, mas eu lembro o seguinte. As finais do campeonato de 99, aqui no Rio de Janeiro, elas ocorreram. Num primeiro final de semana, o jogo foi no domingo, e no outro final de semana o jogo foi no sábado. Porque no domingo ia ter a final do Campeonato Paulista. Então, o que acontece? Até mesmo a Globo, que tem os direitos de transmissão, quis concentrar. Se eu botar os 2 jogos grandes no mesmo dia, eu talvez tenha uma audiência dispersa, apesar de todo mundo estar no mesmo canal. E aí, o que aconteceu? Foi Flamengo e Vasco, 1-0, gol do Rodrigo Mendes. Aqui teve uma audiência monstruosa e a Globo transmitiu. E no dia seguinte transmitiu também para o Rio de Janeiro a final do Campeonato Paulista. Então, assim, é só para você ver que dá para fazer. Agora, essa coisa de diálogo entre os clubes, eu não acredito de jeito nenhum. E por que eu não acredito? Vídeo que aconteceu tempo atrás com a tal da Primeira Liga. Olha o tiro no pé que foi. Então, o que eu acho que essa MP vem trazer agora? Todo mundo tem o direito de pesquisar o que vai acontecer, tentar traçar estratégias que possam dar resultado e vão ter como benchmarking esse tiraço no pé que o Flamengo deu, principalmente no jogo contra o Volta Redonda. Por quê? Porque depois do embate todo que ele protagonizou com a Globo e convocou toda a torcida para ir assistir o jogo na Flá TV, o jogo contra o Boa Vista, na Flá TV, tanto que a ideia era bater o recorde mundial de inscritos em um canal no YouTube que hoje em dia é do Liverpool. Me parece que com 4 milhões, algo em torno de 4 milhões e 800 mil inscritos. Ou seja, o que aconteceu? Convocaram a torcida para poder assistir o jogo na Flá TV. A turma foi em peso, chegou próximo a essa marca, para no dia seguinte vir essa questão aí de que seria cobrado aí, por isso que a turma ficou pau da vida. Ela brigou com a emissora e cobrou do torcedor. Exatamente. Aí o Gustavo vai e fala, perderam anunciante, perderam assinante, coisa e tal. O que aconteceu? Mesmo com toda a bulha ocorrida no final de semana, que a torcida queria comprar o tal do ingresso e não conseguia pagar porque a plataforma não suportava. O pessoal foi para a Flá TV e começou a se inscrever novamente. Então está lá 4 milhões e 600 hoje. O que eu vejo é o seguinte: nada feito às pressas vai dar certo. Todo mundo sabe disso. A Globo, ela é extremamente experiente e competente em transmissão de jogo, em produção de conteúdo, de conteúdo audiovisual, coisa e tal. O que o Flamengo sabe disso? Não sabe nada. O Flamengo é um clube de futebol, um clube esportivo. Não é expertise do Flamengo direito de transmissão. Ele vai começar a trabalhar isso agora. E eu acho que todos os outros clubes vão começar a trabalhar também. Diga, Fernando.
Não, eu ia falar o seguinte: o Flamengo poderia ter usado um pouquinho a inteligência e ter ido buscar o know-how na concorrência, procurar uma pessoa que entenda disso para poder apresentar um serviço bom, o que ela não Sim, fez. Quer dizer, ela simplesmente. era a solução mais sensata. O problema todo, sabe o que é? Que foi alegado pela direção, a falta de tempo. Porra, então não faz. Não, Segue a receita que tinha dado certo, que era da Flá TV. Cobra naquele momento? Não. Ué, ganhava mais uma semana, cobrava na final? Ué. E eu acho que. E detalhe, eu acompanhei um pouco, o Gustavo também acompanhou um pouco a transmissão do jogo contra o Volta Redonda. O Superchat, tem horas que você não consegue acompanhar de tão veloz que é e com todo mundo botando dinheiro. Sim. Gustavo, você está sem som aí, hein? Desculpa, mas não dava para acompanhar mesmo. Era um fluxo muito grande de mensagens, de gente colocando dinheiro, era impressionante. Estava gerando. Simplesmente os caras estão andando para a torcida. Essa é a minha visão. Diga, numa briga, né? Numa disputa contra uma emissora do tamanho da Globo, que tem um monopólio do futebol há tanto tempo, o maior aliado para o Flamengo, com certeza seria a torcida, né? Que é uma torcida gigantesca, a maior do Brasil, que tem todo o potencial para repor, por exemplo, o déficit financeiro, que seria o rompimento com uma televisão. Aí ele vai e briga com quem? Bate de frente com quem? Com a torcida. Então, assim, onde ele podia ter o maior apoio possível, ele foi lá e se queimou. E teve apoio no primeiro jogo, no jogo contra o Boa Vista. Você viu, os comentários era só de apoio. Para você ter. Ô, Vitor, e agora eu vou até complementar o comentário que eu tinha feito, que aí o Gustavo vai poder até ter a tréplica, né? Se é isso que a gente pode classificar. Você está com a bilheteria fechada. Você não pode vender ingresso. O que acontece? Você tem uma receita extra, que é esse tal desse superchat aí, que só no jogo contra o Boa Vista rendeu 2.700.000. Isso é renda de bilheteria, se você quiser comparar. Com certeza. Isso é renda de bilheteria. E qual foi o esforço que o Flamengo fez para ter isso? Por isso que essa decisão de cobrança do jogo contra o Volta Redonda, no meu ponto de vista, é ainda mais absurda. Renato, quanto eles cobraram no final de semana agora? Porque o Orei tinha vários valores. Era R$10 para você assistir o jogo por dentro da tal da plataforma MyCurro, que é uma plataforma estrangeira, enfim. E aí, o que acontece? O que acontece? A plataforma não suportou. Por quê? A plataforma está acostumada a trabalhar com jogos para o exterior, cuja demanda é bem menor. Então, por isso que foi um Deus nos acuda. E acabou o quê? Como estava dando muita falha, faltando 10 minutos para começar o jogo, o sinal foi liberado na Flá TV. E o Superchat ontem bombou também, é porque eu não vi ainda resultados financeiros desse canal. Mas isso é como se fosse uma renda de bilheteria. Sim. Amanhã ou depois, se você usar isso de forma adequada, e mesmo com a bilheteria aberta, ou seja, quem não está no estado do Rio de Janeiro e quiser ainda dar uma ajuda para qualquer clube, eu estou falando do Rio de Janeiro porque é o Flamengo, mas, por exemplo, um torcedor do Palmeiras que está na região Nordeste, que não tem condição de ver o jogo em loco, ele pode muito bem entrar lá no chat, deixar a mensagem dele de incentivo para o time dele e botar um valor. Isso, no final das contas, é uma receita extra. Então, e nesse momento que a bilheteria está fechada, é como se fosse uma equivalência. Talvez eu esteja falando uma grandíssima bobagem aqui, mas, enfim, eu acho que os clubes deveriam pensar mais nisso. Até porque a paixão do torcedor é algo que faz ele gastar dinheiro. Às vezes um dinheiro que ele não tem, quase não tem, mas o cara vai lá e gasta. Se você vê, por exemplo, na Europa, o tanto de estádio que está tendo com foto da torcida, o torcedor está pagando para colocar a foto dele.
É isso aí. A pergunta que eu faço é: você prefere gastar dinheiro para assistir o jogo ajudando o seu time ou pondo um dinheiro no pay-per-view que você não sabe para onde está indo? O torcedor vai falar, eu quero ir Luiz, o pay-per-view, você pega uma fração que vai para o seu clube. Só que aí você, ao invés de você dar a fração, você dá direto para o clube. Entendeu? Então, exato o que eu estou falando. É exatamente isso. É lógico, se eu fosse flamenguista, eu iria direto na TV do Flamengo e gastaria dinheiro lá em vez de investir em outro lugar. Inicialmente, a gente está começando a vivenciar uma nova era. Ainda não existe um modelo de negócio extremamente consolidado para explorar esse novo modelo que vem aí amparado pela MP. Eu acho que está tudo muito novo e o futebol hoje está vivendo uma transformação que ele não imaginava vivenciar em função do aspecto pandemia. Então, o que na minha opinião, deve ser feito? Primeiro de tudo, estruturar um novo modelo de negócio para você pegar essa receita, digamos, dos clubes, e principalmente no caso do brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, não dá para você negociar muito isso, porque já tem contrato firmado. Mas principalmente na questão dos estaduais, é você estabelecer um novo modelo de negócio, planificar, estruturar um novo modelo para você explorar da maneira correta. Porque só aí você tem receita de superchat, se realmente for pelo YouTube, e principalmente para quem não está na praça onde o jogo está sendo realizado, você tem os patrocínios e você tem a própria TV do clube. Então, assim, você tem alguns canais que você pode ganhar recurso. Agora, resta saber explorar e resta comunicar de maneira positiva isso para a sua torcida. E aí, pessoal? Chegou a hora da gente pedir aquela força, né? Ó, comenta aí, compartilha, se inscreve no canal aí, ó. Porra, sigam nas redes sociais. Léo, não é o joinha não, Léo, é o tique-tique agora. Léo tá datilografando ali, ó. Tô me inscrevendo no canal, acessando o canal. Porra, mas se inscrever cheio de dedo, é polvo isso, porra? Eu tenho que acessar o canal para poder me inscrever. Depois eu dou um clique. Pintou até o George Harrison. Pintou um Beatle na jogada aí, ó. Até ele tá curtindo a gente, cara. Porra, que beleza, hein? Grande fase, George Harrison aí. Mas é isso. Pessoal, seguinte, afinal de contas, o que vocês acharam aí dessa bulha toda? O Flamengo se deu bem ou se deu mal? Antes de mais nada, Léo, rapidinho. Bom, iniciou com a transmissão do jogo, né, contra o Boa Vista, tendendo a se dar bem, mas em seguida, acho que tudo que ele tentou conquistar deu um retrocesso muito grande, tanto que eles meio que fizeram meia-culpa ali, abriram um sinal. Realmente ficou marcado negativamente esse episódio. Beleza. Vitor, você acha que esse episódio do Flamengo serve aí como um alerta para os outros clubes? Eu acho que sim. Eu acho que assim, o Flamengo ele estruturou toda uma atitude para dar tudo certo a seu favor. Na hora de tirar o 10, escolinha do professor Raimundo, né? Então. Fez tudo certinho. Na hora de fechar com chave de ouro, errou. Mas assim, eu acho que nem você falou, é uma nova era, tá tudo mudando, acho que fica um aprendizado e pode sair coisas muito legais daí. Gustavo, você que falou muito em clube pequeno, o que o clube pequeno pode tirar de lição de situações como essa? Olha, acho que não temos parâmetros ainda, né? É tudo uma grande novidade e que coisas precisam ser experimentadas, mas se você for fazer com relação a... Eu não entendi a piada. Que tu tá em cima do muro, pô. Em cima do muro, porra. Porra, aí. Não tem parâmetro mesmo. Eu acho que o Gustavo hoje pegou e decolou. Tá na SpaceX. Vamos lá.
Cedi meu lugar para ele hoje. Vai, Gustavo, continua. Bom, eu nem lembro onde eu estava, mas enfim, não tem parâmetro. Certo. Você estava falando e o seguinte, que não tem parâmetro, pô. Exatamente. Uma coisa até que o Luiz levantou, né, falando do Flamengo, se for para fazer por internet, se for fazer alguma coisa por conta própria, que busque uma equipe que tenha expertise para desenvolver esses projetos. Fazer por conta talvez não seja o suficiente. A qualidade da transmissão, e não é só a qualidade do sinal, tá? Envolve câmeras, posicionamento, reportagem na beira do campo, tem tudo isso que precisa ser considerado. Comentarista, tudo isso tem que ser de primeiro, não dá para ser o Zé da esquina. Então, assim, precisa, quem for seguir por esse caminho, precisa pensar nisso, que é para fazer corretamente, que é para o seu torcedor, e torcedores de outros clubes também possam acompanhar os seus jogos também. E voltando a falar no que eu falei na minha primeira fala, você falou que dificilmente vai ter uma união entre os clubes, mas o consenso, sabe, todo mundo das mãos poderiam fazer um futebol muito mais forte. Não tenha dúvida, isso aí seria o melhor dos mundos, mas infelizmente no Brasil eu ainda não consigo vislumbrar esse cenário. Luiz, vamos lá. Não, eu concordo com tudo que todo mundo falou aí. Eu acho que o que faltou para o Flamengo e que todos os outros times que estão vindo atrás devem fazer é pensar, planejar para executar o melhor para o torcedor e para ele mesmo. Agora, antes de eu passar a palavra para você, deixa eu levantar uma bola aqui rapidinho. E o Jorge Harrison aí. O Jorge Harrison voltou, vamos lá. Placar de Flamengo e Fluminense quarta-feira. Isso quero saber. É aposta, vou fazer uma aposta. Não, é o seguinte, vamos lá. Lembrando, calma, não deixa para tomar seu Gardenal depois, calma. Vamos lá. Lembrando que a final de quarta-feira, o mandante do jogo é o Fluminense. Então, o jogo é Fluminense e Flamengo. Nada mesmo, mas tudo e já deixo logo o meu placar. Fluminense vai continuar sem fazer gol. Jogou jogou 3 partidas desde que voltou e ainda não fez gol. Vai continuar sem fazer gol. 0 Fluminense, 2 Flamengo. Léo, você. Eu acho que realmente não vai ter gol do Fluminense. Acho que vai ter gol do Flamengo. Eu aposto em 3-0, 4-0. Eu acho que vai ter vitória do Egito. 3-0 ou 4-0? 3-0, para não ser maldoso. 3-0. Luiz, seu palpite. Não, eu que já levantei, eu vou ser o último. Então tá. Gustavo, vai. Eu vou cornetar. Ganso 2, Flamengo 1. Nossa, acho que nem ele acredita nisso que ele falou. Não acredito. Convicção 0. Vai lá, Vitor. O importante é ser rebelde mesmo sem causa, cara. Eu acho que esse jogo tem tudo para ser uma sacolada. Assim, não vou falar que vai ser naquele nível do jogo contra o Grêmio na Libertadores, mas também uns 3-0 eu chuto. Tá com o Léo. E aí, você, Luiz? Eu vou falar que vai ser 1-0. Pra quem, porra? Fluminense? 1-0 Fluminense pra gente poder ter a final, mais 2 jogos aí. Mais 2 jogos, tá ótimo. Só pra poder ter mais alguma coisa. Então tá bom. Aí vamos lá. 1-0 Fluminense. Gol de quem? Vai ser de Fred. Fred? Então tá bom. Pessoal, aí, ó, estamos chegando ao final de mais um programa 7-1. Agora com direito a enquete, bolão e coisa do gênero. Resta saber quem ganhar aí no palpite, qual o prêmio que vai ganhar. Será que vai ser o Jorge Harrison aí? Não sei. Vamos ver. Enquanto isso, você dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, compartilha aí nas suas redes sociais. Porra, aí dá essa moral pra gente aí, é muito fácil. Tá bom? Chegando ao final de mais um programa. Eu queria falar o último recado. Vai lá. O último recado, parafraseando o slogan do Flamengo. Craque o Flamengo faz em casa, mas a transmissão é melhor deixar com quem sabe. Então beleza. Beleza. Valeu, pessoal. Estamos chegando aí ao final. Até o próximo programa aí. Um abraço. Tudo de bom. Cuidem-se. Valeu.